Olá, amigo, amiga, irmão, seguidor aqui do canal Meu Alvo é o Céu. Bom estarmos juntos novamente, meditando à luz das Escrituras. Hoje nós vamos estar meditando em Mateus capítulo 8, a partir do versículo 23 até o versículo 27. Uma passagem que acredito que seja bastante conhecida dos irmãos, mas hoje tem algo para nós observarmos nessa passagem. Diz assim a leitura: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar levantou-se uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Guarda bem esse ponto aqui, ó. Jesus entra no barco, está tudo calmo, e ele vai dormir no barco. Mas do nada veio uma grande tempestade. E os seus discípulos aproximou-se dele desesperados, dizendo: Senhor, salva-nos, porque senão perecemos. E ele disse-lhes: Por que temes, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilhavam, dizendo: Que homem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Então, somente até aqui é uma passagem bastante conhecida de todos nós. Mas o que tem estado no meu coração, em minha mente nesses últimos dias, é o fato de Jesus não ser omisso. Jesus entra no barco sabendo que tudo que ia acontecer, porque ele é onisciente. Não podemos esquecer que Jesus era Deus, apesar de estar no corpo do homem, ele não deixou de ser Deus. E além disso, ele tinha uma comunhão externa com Deus, porque ele vivia se retirando para orar, para estar em comunhão com Deus Pai. São pontos para nós observarmos. Mas aqui, olhando, Jesus vai para o barco, sabendo que havia uma grande tempestade, ele vai e dorme. O fato de Jesus dormir não deveria nos preocupar, né? Mas o que nós temos que estar atentos é que Jesus está no barco. Independente se ele está dormindo ou acordado, Jesus está no barco. Talvez aqueles homens, os apóstolos, eles estivessem conversando, jogando conversa fora, como nós dizemos aqui no ditado popular, fazendo brincadeiras, conversando sobre a vida, os acontecimentos dos últimos dias, ou seja, qualquer coisa relacionada que não seja a sua navegação, devido a que aqueles homens eram pescadores, estavam acostumados com o mar. Então para eles não era nenhuma novidade. Olha, se virar o timão para cá, o barco vai para cá. Se virar para lá, não, se você abaixar a vela ou abrir a vela, não, isso não deixaria os apóstolos tendo assunto para conversar sobre isso, por sua experiência com o mar. Então, nós vemos que do nada acontece uma tempestade. E aqueles homens então agora ficam apavorados por sua experiência com o mar e sabendo de tudo que poderia acontecer. Mas eles lembraram que Jesus estava no barco, que Jesus não havia ficado na outra margem ou ficado para trás. Jesus estava no barco. E muitas vezes eu e você esquecemos que Jesus está no barco. Recentemente, eu estava no barco no meu casamento, tranquilo, caminhando, e de repente começou a vir uma tempestade. Mas Jesus estava no barco. Então, pudemos pedir, clamar, para que Jesus não deixasse que o nosso barco afundasse. E Jesus veio e trouxe a bonança, trouxe a paz, acalmou a tempestade. E assim como esses homens aqui, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Então até a gente saber quem é Jesus, ver Jesus atuando no nosso meio, Jesus operando ao nosso favor, nós somos que nem aquela multidão. Jesus é Filho de Deus. Jesus, nós somente ouvimos histórias, ouvimos quem é Jesus, até nós experimentarmos quem é Jesus.
Até nós vemos o poder de Jesus no nosso meio. Até nós vemos a glória de Jesus atuando ao nosso favor. Aí é hora que a gente muda o pensamento, é hora que a gente muda a visão, é hora que a gente muda a direção. Fala, peraí, ele não é só Jesus. Ele é Jesus, o Filho de Deus. Ele é aquele que o mar, o vento obedece. Esse Jesus é aquele que fala, tira a pedra e Lázaro vem para fora. É esse Jesus que está no barco. E esse Jesus que está nesse barco é o que fala, o que tens para alimentar essa multidão? Ah, nós temos 5 pães e 5 peixes. E faz a multiplicação. É esse Jesus. Só que enquanto nós só estamos vendo o milagre com os outros, achamos que Jesus é isento ao nosso problema, é isento às nossas dificuldades. Mas esquecemos que Jesus está no barco conosco. Então nós começamos a conversar de outras coisas, vermos outras coisas, falarmos de outras coisas. Mas quando nós lembramos da tempestade, lembramos que Jesus está no nosso barco, nós vamos à direção de Jesus. Mestre, acorda! A tempestade vai fazer o nosso barco afundar. Socorre-nos, senão nós vamos perecer. Aí Jesus vai lá, acalma a tempestade. E ainda fala, por que temeis, homens de pequena fé? Então levantou-se e repreendeu os ventos, o mar, e o seguiam, uma grande bonança. E é por isso que muitas vezes a gente só olha a tempestade. Por isso que nós só olhamos muitas vezes os problemas que temos pouca fé. Porque sabemos quem é Jesus, sabemos onde Jesus está, sabemos o que Jesus é capaz de fazer, mas não temos fé de achar que Ele vai fazer. E aí é nosso maior erro. Porque Jesus, Ele é capaz de fazer muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Paulo escreve isso à toa. Paulo escreve isso porque na hora que mais precisou de Jesus, Jesus sempre o socorreu, sempre o livrou, sempre o sustentou. E quando não o livrou, esteve com ele nas suas dificuldades. E por isso Paulo pôde declarar isso. O que os olhos não viu, o que o coração não sentiu, não chegou ao coração do homem, isso Deus tem para nós. Porque nosso coração é extremamente egoísta e arrogante, pensamos somente em nós. Não pensamos nas coisas pelo qual nós somos chamados, nas coisas pelo qual Deus nos chamou, Deus nos designou. Eu poderia muito bem agir naturalmente e querer culpar Deus por N situações. Por tudo que... Não, mas Deus, o Senhor me prometeu, o Senhor falou que ia ser conosco. Mas em nenhum momento Deus falou que nós ia sermos Highlanders aqui na Terra. Espírito de Highlander, como já temos falado diversas vezes. Achamos que vamos viver aqui eternamente. A Bíblia fala que no mundo tereis aflições, mas nós queremos ignorar essa parte, porque nós não queremos passar pelas aflições, nós não queremos passar pelas dificuldades que a vida nos mostra. Aí nós procuramos evangelhos que massageiam nosso ego e que nos dizem o que nós queremos ouvir. Mas quando vem as lutas, vem as dificuldades, porque elas virão, aí nós culpamos Deus, nós questionamos Deus, nós viramos as costas para Deus, mas não olhamos para quem nos prometeu, que foram homens arrogantes, gananciosos, homens de corações cheios deste mundo. Nós esquecemos desse detalhe. Aí queremos culpar as Escrituras, queremos culpar a Deus, que não tem nada a ver com isso. Porque nós, muitas vezes, somos negligentes em querer ler as Escrituras, em querer conhecer esse Jesus. Nós somos negligentes com a nossa fé. Nós terceirizamos a nossa fé no que o homem fala, mas esquecemos que o homem é tão falho quanto nós. Ah, então você está errado. Não estou errado. A Bíblia nos dá diretrizes
de como avaliar um homem de Deus. Só que nós ignoramos isso. Marido de uma só mulher, não apegado a vinho, como diz lá, como deve ser o obreiro da casa do Senhor. Não que tem um bom nome no comércio, que não é caloteiro, que não é enganador. E é o que nós vemos hoje mais nas igrejas. Divórcio crescendo, caloteiros crescendo, não só no meio do povo, mas também no meio da direção da igreja. E precisamos prestar atenção nisso. Porque a Bíblia nos fala que nos finais do tempo, a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus ia causar comichão nos ouvidos. E iriam procurar o outro caminho que não fosse o verdadeiro. E achando que estariam certos. Por isso, não se esqueça. Se Jesus entrou no barco com você, ele pode estar dormindo, ele pode estar participando da conversa com você. Mas em todos esses momentos, ele não vai te deixar só. E na hora que mais você precisar, ele vai acordar e vai te socorrer. Essa pode ser a minha certeza, a sua certeza, a certeza de todos que vão ouvir esse vídeo e assistir. Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O seu propósito era vir resgatar o homem da condenação eterna, e ele o fez. E de lá para cá, ele deixou o Espírito Santo, o Consolador, que nos fará lembrar de todas as coisas que ele tem nos ensinado e pregado. Porque eles confiam em Jesus. As lutas, as dificuldades, as adversidades virão para mim, para você. As lutas, às vezes as coisas vão sair do nosso controle, as coisas vão sair do nosso planejado, mas não do de Deus. Hoje é mais fácil enxergar, porque muita coisa já se passou. Essa semana vai completar 3 meses que a Tati foi para a glória. Tem sido fácil? Em alguns aspectos tem sido, outros ainda não. Algumas cicatrizes ainda vão ser curadas com o tempo. Mas em todas elas, Jesus estava no barco. Jesus estava no barco quando resolveu juntar eu e a Tati. Jesus estava no barco quando o Isaac nasceu. Jesus estava no barco quando ela veio o primeiro câncer. Jesus estava no barco quando veio o segundo câncer. E Jesus está no barco hoje, quando ela foi morar com ele na eternidade. Então, a nossa alegria é que Jesus está conosco. Seria mais desesperador se a gente não tivesse Jesus. Oremos. Deus de graça, Deus de amor, quero te louvar, te agradecer por essa palavra, a qual nos demonstra o seu cuidado em meio à abundância, em meio à adversidade. As suas mãos poderosas nos cuidando, nos guardando, nos sustentando. Quero te louvar, te agradecer, te bendizer por todas essas coisas. Sabemos que há dias de choro, há dias em que a voz engasga, mas em todas elas o Senhor é conosco, nos sustentando, nos guardando, nos ajudando, guardando o nosso coração, guardando a nossa mente, nos fortalecendo para o seu propósito. Te louvamos, te agradecemos pelo cuidado que você tem tido com os irmãos que têm passado por lutas na área da saúde, na área financeira, ou pelos mesmos problemas que têm passado, mas em todas elas, Pai, nós como corpo de Cristo, como sua igreja, queremos te louvar, te agradecer, te bendizer pelo seu cuidado, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Fica conosco, Pai. Seja nos tempos bons, nos tempos ruins, que as tuas mãos e o teu cuidado, o teu Espírito não venha deixar nos esquecer de que o Senhor está conosco. Te louvamos, Pai, te bendizemos, em nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe e a gente se encontra no próximo vídeo, neste canal, para falar das maravilhas desse Jesus, que é fiel para conosco. Amém.